O segredo da vitória. Em 22 de outubro de 1911, fiz a primeira viagem para um lugar chamado Soure. Durante os cultos realizados ali, muitas pessoas se entregaram ao Senhor. E no dia 1º de novembro Jesus batizou uma irmã com o Espírito Santo. Disseram-me que essa irmã havia falado línguas tanto em latim como em árabe, e do árabe dera a interpretação em português, seu idioma natural. Naquele dia, 3 pessoas se converteram a Cristo. Nesse mesmo dia os católicos tinham preparado um ataque contra nós, e escreveram sobre um poste de luz: "Esse Wingren é um papa protestante." No dia seguinte, o sacerdote católico rasgou publicamente um exemplar do Novo Testamento. No dia 5 de novembro, 7 pessoas foram batizadas nas águas. E no dia 12, mais 7 novos irmãos foram batizados. Tudo isso aconteceu em Soure. Deus abriu também uma porta para a pregação do Evangelho na cidade de Bragança, na casa de um carpinteiro. A sua esposa se convertera antes, e no princípio do ano de 1913 foi batizada nas águas. Antes de terminar o ano, mais 3 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Deus nos dirigiu para visitar outra vez o mesmo lugar onde se extraía borracha. Aquele mesmo local que nós havíamos visitado assim que chegamos ao Brasil. O nome do lugar era Tajapuru. Depois da realização de alguns cultos ali, voltamos a Belém, mas deixamos naquele lugar um grupo de 40 pessoas salvas e batizadas nas águas. Pouco depois nos chegou a notícia de que Jesus estava batizando esses irmãos com o Espírito Santo. Glória a Deus! Nós agradecemos ao Senhor por Ele só ter feito aquilo após a nossa saída, pois só assim ninguém poderia dizer que éramos nós que batizávamos com o Espírito Santo. Agora todos tinham de reconhecer que era Jesus quem batizava. Antes, não havia ali nenhum crente batizado com o Espírito Santo. Mais tarde visitamos novamente o local. Oh, que momentos maravilhosos tivemos ali com aqueles irmãos. Nós nos reuníamos nas suas casas de palha à beira de diferentes rios, e ali realizávamos cultos. Especialmente aos sábados à tarde as pessoas vinham de diferentes lugares remando em canoas. Muitos deles remavam durante 2 ou 3 horas para poder chegar. Começávamos os cultos nos sábados à noite e íamos até o amanhecer. Continuávamos aos domingos até a tarde, quando todos voltavam para suas casas. Como era maravilhoso nos reunirmos para cantar, orar, testificar e louvar ao Senhor, enquanto os corações transbordavam de alegria e gozo. Ali não havia cerimônia de nenhuma espécie. O povo de Deus se reunia com toda a simplicidade para louvar ao Senhor. E o santo fogo do Espírito Santo caía e se espalhava cada vez mais entre os moradores das margens daqueles rios. Na realidade, a direção de Deus sobre as pessoas fazia com que a obra se estendesse cada vez mais. Aconteciam coisas muito gloriosas. Um irmão que trabalhava com borracha viajou diversas vezes para um outro rio a fim de testificar de Jesus. Depois de um determinado tempo havia ali um grupo de uns 60 crentes que esse irmão mesmo batizou nas águas. Ele foi depois separado como evangelista e pastor para atuar na evangelização das ilhas do Pará. O seu nome era Crispiniano Fernando de Melo. Nesse campo algum tempo depois também trabalhou muito o irmão Daniel Berg, quando fazia as suas viagens com o seu barco Boas Novas. Também outros pioneiros trabalharam ali, como o irmão Clímaco Buenoasa. Não posso também esquecer de mencionar o meu querido irmão e compatriota Victor Jansson, da Suécia, que depois de realizar uma viagem entre as ilhas, contraiu uma febre terrível e ali morreu e foi sepultado, num túmulo cheio de água. Paz sobre a tua memória, meu querido irmão. No fim dos dias ressuscitarás para receber o teu galardão na eternidade. Não nos esqueceremos do teu zelo pela obra de Deus nem das tuas profecias cheias de poder e seriedade. Esse irmão faleceu em 1923. Ele tinha sido atacado pelo mosquito transmissor da malária, a febre que esquenta e seca o corpo e não deixa a pessoa suar. Foi sepultado num lugarejo chamado Afuá, onde a obra de Deus só contava 1 ano. Mais tarde o irmão Daniel Berg edificou naquele lugar um pequeno templo, e depois surgiu ali uma gloriosa igreja que está trabalhando para o Senhor até o dia de hoje. Deus também dirigiu um irmão e a sua família para mudar-se da zona da borracha para um lugar chamado São Luís, situado à beira da estrada de ferro, entre Belém e Bragança, que tinha uma extensão de 400 quilômetros. Ali havia alguns crentes de outras denominações. Pedro Trajano, o irmão que dirigia a obra ali, ouvira falar do nosso trabalho em Belém. Então resolveu nos visitar para ver e conhecer o que estava acontecendo. Ao testemunhar o que o Senhor estava fazendo entre nós, ele se convenceu de que o Espírito Santo era uma realidade viva e atuante em nosso meio, e voltou para contar aos crentes da sua igreja o que vira. Eles começaram então a buscar ao Senhor,
E pouco tempo depois, em maio de 1913, Jesus batizou a primeira pessoa com o Espírito Santo, depois outros foram batizados. Agora não falavam mais da sua denominação, mas somente de Jesus, e todos juntos louvavam o seu nome. Aleluia! Dessa forma o Senhor começou a fazer brilhar a sua luz em diferentes lugares. Isso foi o princípio de todas as grandes igrejas que hoje existem naquela grande localidade brasileira, num outro lugar chamado Guatipurá, não muito longe de São Luís, e junto à estrada de ferro. A obra de Deus começou da seguinte maneira: certo moço encontrou na estação um exemplar do Novo Testamento, levou-o para casa e começou a ler junto com sua família. Quando o irmão Daniel Berg um dia passou por ali com as suas malas repletas de porções bíblicas, eles disseram: este homem é um evangelista, vamos chamá-lo para nossa casa. E assim o fizeram. Daniel Berg testificou para eles de Jesus utilizando-se daquela sua maneira tão simples e gloriosa. E toda a família se converteu. Depois eu visitei aquele lugar e ali surgiu uma grande igreja de crentes salvos e batizados com o Espírito Santo, descalço e faminto. Depois de algum tempo, surgiu em Guatipurá uma grande perseguição contra os crentes. Eles foram espancados até correr sangue, e depois foram levados para a prisão. As autoridades diziam: vejamos que tipo de religião eles têm. O comissário sabia que era contra a constituição do país perseguir os crentes e prendê-los, mas ele queria prová-los para ver se os irmãos ficariam zangados por aquela injustiça. Quando chegaram na prisão, os crentes começaram a orar e a louvar a Deus, e o povo se reuniu na frente da cadeia para escutá-los. Ali mesmo Jesus batizou um desses crentes com o Espírito Santo. O comissário também tinha dito: agora veremos se Jesus vem e lhes dá pão. Sem saber desse comentário, um dos soldados lhes trouxe pão. Após concluírem que não valia a pena manter presas pessoas que cantavam dentro da própria prisão, as autoridades deixaram os crentes voltar para suas casas, e disseram: vocês têm uma religião que nós não temos e não entendemos. A obra continuou a expandir-se mais e mais nessa região da Estrada de Ferro Belém-Bragança, e surgiram muitas novas igrejas mesmo debaixo de perseguições. Foi seguindo essa estrada de ferro, uma distância de 400 quilômetros, que Daniel Berg caminhou a pé, carregando suas malas repletas de porções bíblicas. Muitas vezes os seus pés ficavam tão feridos e calejados, que ele era obrigado a caminhar descalço. Sofrendo fome e necessidades de toda a espécie, ele caminhou de porta em porta, evangelizando o povo e distribuindo evangelhos e porções bíblicas. Foi em Guatipurá que um grupo de 50 homens resolveu matar Daniel Berg. Ele mesmo não sabia de nada, e continuou testificando do Senhor, como sempre fazia. Aqueles homens preparam uma tocaia em um lugar onde sabiam que Daniel iria passar. Ali o esperaram, prontos para matá-lo. Porém o Senhor, que tudo sabe e tudo vê, fez com que seu servo naquele dia usasse outro caminho. Dessa maneira Daniel Berg escapou da fúria dos seus inimigos. Num outro lugar chamado Tauari, quando os crentes estavam voltando para suas casas após o culto, foram atacados por uma multidão que os esbofeteou e os feriu até correr sangue. Mas a cada pancada que recebiam diziam somente: glória a Jesus. Deus então tocou no coração de um homem que morava ali perto para deixar aquele grupo de irmãos crentes entrar na sua casa. Em seguida aquele homem se colocou à porta com uma arma carregada, pronto a atirar no primeiro que se aproximasse. A multidão furiosa reuniu-se no mato para matar os crentes. Quando eles voltassem às suas casas, enviaram então um homem para levá-los com segurança aos seus lares. Mas os irmãos compreenderam a cilada e agradeceram pela ajuda. Em seguida veio outro homem com o mesmo propósito, e mais uma vez Deus fez com que seus servos descobrissem a farsa e agradecessem ajuda. A terceira pessoa que veio foi um português, e lhes ofereceu a ajuda. Os irmãos então compreenderam que aquilo era do Senhor, e o acompanharam. O português caminhava na frente com uma espingarda ao ombro. Quando entraram no mato, a multidão enfurecida se preparou para lançar-se contra eles. Então o português mandou com voz forte que deixassem os crentes passar, e que se alguém tentasse atacá-los, receberia uma bala na cabeça. Os inimigos abriram caminho e assim os crentes chegaram às suas casas sem que nada lhes acontecesse. A mão de Deus caiu pesadamente e de modo especial sobre os líderes daquela multidão. Um deles foi tomar banho no rio exatamente no local em que havia uma planta que envenenava as águas. Ele ficou com grandes e tremendas feridas por todo o corpo desde a cabeça até os pés. Outro deles, comerciante,
Perdeu tudo o que possuía e ficou completamente na miséria. Um outro foi mordido por uma cobra e morreu imediatamente. Deus não deixa escarnecer. Certa vez chegamos a Bragança num sábado à noite para realizar um culto de oração. Havia poucos crentes. Perguntei pelo irmão Manuel. Disseram-me: faz um mês que ele está doente. Então eu disse: vamos visitá-lo. Ele nunca faltava aos cultos quando estava são. Chegamos à sua casa às 10 horas da noite. Ele estava com o corpo todo inchado, mas assim mesmo tinha feito a oração da noite. Perguntamos-lhe se cria que Jesus podia curá-lo e ele disse que sim. Oramos por ele e o Senhor o curou imediatamente. Isso foi um testemunho muito glorioso para aquele lugar. Homens maus e feras selvagens. O servo do Senhor tem de lutar muito contra toda a mentira e toda a superstição que o povo aprendeu desde criança dos sacerdotes católicos. Algumas dessas mentiras são: a Bíblia dos protestantes é falsa. Salvação só se consegue por meio da Santa Igreja Católica. A Virgem Maria é a Mãe de Deus. Deve ser adorada e é também intercessora junto ao seu Filho Jesus. Os santos devem ser adorados, pois eles também intercedem por nós. Daí vem toda a adoração da Virgem Maria e dos santos. A Bíblia, dizem os padres, só pode ser compreendida pelos sacerdotes e não deve ser lida pelo povo. Salvação só se consegue por intermédio dos santos e por meio das boas obras que se fazem, e também depois de passar por uma purificação no purgatório. Dali as pessoas vão para o céu. Os que não vão à missa e não obedecem os costumes e dogmas católicos são do diabo, mesmo que sejam as pessoas mais puras, santas e justas do mundo. Se alguém lê a Bíblia protestante, só por isso irá para o inferno. Isto é que os sacerdotes católicos ensinam ao povo. E nós temos que lutar contra esses preconceitos, contra a idolatria, a prostituição, a profunda ignorância, e também contra o espiritismo moderno. Além disso, somos atacados por febres tremendas e temos de suportar um clima quente e severo, que em poucos anos deixa o corpo completamente esgotado. Só com a graça de Deus é que os missionários podem suportar tudo isso. Temos também de passar por privações de toda a espécie, pois o alimento é muito simples e insuficiente, e muitas vezes está contaminado, envenenado ou estragado, e prejudica o corpo, que depois fica cheio de feridas e chagas. Da mesma forma, podem-se mencionar as perigosas e venenosas serpentes que se encontram por todos os lados, e os homens maus e perversos, prontos para fazer todo tipo de maldade. Também enfrentamos perigo nas viagens, no mar e nos rios. Porém, em meio a tudo isso, Deus nos tem guardado e sustentado durante todos estes anos. Aleluia! E é maravilhoso ver como Deus despedaça as portas de ferro e livra os presos da prisão. Quando a verdade simples de Jesus é pregada no poder do Espírito Santo, então a palavra é sempre acompanhada de sinais e milagres. Certa noite, uma de nossas irmãs trouxe sua própria irmã ao culto. Ali a crente profetizou para sua irmã descrente que ela deveria aceitar Jesus. A outra entrou em agonia por seus pecados e se entregou ao Senhor. Jesus a batizou com o Espírito Santo e ela começou a falar em novas línguas e a louvar a Deus. Quando os parentes católicos observam a vida justa dos crentes e a alegria que eles têm em Deus, e quando os ouvem falar em línguas, profetizar e cantar hinos espirituais e testificar com sabedoria, ficam completamente convencidos da realidade do poder de Deus. Quando, por exemplo, ouvem os seus próprios parentes falarem novos idiomas, apesar de muitos deles serem analfabetos, reconhecem que tudo isso vem de Deus. Em uma das nossas vigílias semanais, Jesus batizou uma irmã com o Espírito Santo. Ela falou uma língua bem clara e nítida, língua que ela nunca havia estudado antes. Uma senhora não convertida estava presente, e quando lhe perguntaram se ela cria que aquilo era de Deus, ela disse que sim. Começou a chorar e ali mesmo se entregou ao Senhor. Os inimigos, que no princípio dessa obra se levantaram contra Deus, têm sido castigados por ele de maneira terrível. Uma pessoa ficou leprosa. Outra, que nos havia feito muito mal e estava prometendo mais perseguições, morreu de repente. Um terceiro, que jurou perseguir o povo de Deus até o fim da sua vida, contraiu repentinamente 3 enfermidades terríveis. Outro disse: eu gostaria de cortar a perna de algum desses protestantes. Pouco tempo depois, esse mesmo homem foi encontrado morto à beira de um rio. Os animais selvagens haviam comido uma de suas pernas. Que diz a palavra de Deus: não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. 1 Crônicas 16 verso 22. 2 outras pessoas que haviam escrito artigos contra a obra pentecostal nos jornais foram depois desmascaradas como pecadores imundos. Uma outra pessoa disse certa vez sobre o servo de Deus, Daniel Berg:
que lhe daria uma boa comida de onça. Esse homem tinha trepado numa árvore debaixo da qual um culto estava sendo realizado. Ele então cortou um galho e jogou-o contra o missionário. Como não acertou, ficou furioso e pronunciou a frase infeliz. Em seguida desceu da árvore e foi para casa. Isto aconteceu num domingo. Naquele mesmo dia todos ouviram o rugido furioso de uma onça bem perto da vila. Alguns se armaram, correram para o local e ainda puderam ver a onça desaparecer na selva arrastando o corpo de alguém. Era o homem que havia desejado aquele tipo de morte e é um missionário. Só encontraram alguns restos sangrentos da sua roupa. A onça o devorara totalmente. Já nos primeiros anos de trabalho no Brasil, ouvimos a seguinte profecia: aí daquele que se levantar contra esta obra. E nós temos visto como isto tem se cumprido literalmente. Cresce o número de igrejas. Uma irmã que pertencia à igreja no Pará sentiu a direção de Deus de viajar para o Nordeste, estado do Ceará. Sua viagem de navio durou 4 dias. Ela queria testificar aos seus parentes. Porém, ao chegar ali o seu testemunho não foi bem recebido. Mas alguns crentes presbiterianos ouviram suas palavras e aceitaram o seu testemunho sobre o batismo com o Espírito Santo. Mais tarde, Deus enviou o nosso evangelista, Adriano Nobre, para lá, e muitos foram batizados nas águas e com o Espírito Santo. Quando cheguei ali, em 1914, encontrei 2 igrejas, uma com 70 membros e outra com 30, frutos da semente que aquela irmã plantara. Um lavrador no Pará também recebeu revelação de Deus para ir ao Nordeste. Deus lhe mostrou numa visão todos os lugares que ele deveria visitar. Ele andou pelos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, e em todos os lugares por onde passou testificou de Jesus. Quando esse irmão voltou da sua viagem, seu nome é Joaquim Batista de Macedo. Foi glorioso ouvir o seu relato sobre todos os milagres que Deus realizou. Em todos os cultos muita gente se entregou a Jesus, muitos foram batizados com o Espírito Santo e muitos foram libertos dos demônios. Glória a Jesus! Em certa localidade, esse irmão teve de pregar durante toda a noite, pois as pessoas não se cansavam de ouvir a palavra de Deus. 3 outros obreiros estão trabalhando nesses estados do Nordeste, e o Senhor os tem abençoado. A obra de Deus continua a ser realizada através desses pequenos servos que ele envia. Os inimigos ficam admirados ao ver a grande sabedoria e inteligência com que Deus, através do seu Espírito, reveste os seus servos de origem tão simples. O futuro deste movimento pentecostal é muito promissor. Estamos sempre recebendo notícias de novas igrejas que surgem, de novos campos de trabalho que se abrem, de pecadores que são salvos, batizados com o Espírito Santo e curados das suas enfermidades, tanto do corpo como da alma. Toda a glória seja dada a Jesus. No início de 1913, visitei Bragança, Quatipuru, Igarapé-Açu e Soure. Depois voltei para Belém. Da metade do ano passado até hoje 31 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo em Tajapuru, graças a Deus. Em 1912, no princípio do ano, o irmão Isidoro Filho foi consagrado a pastor e colocado na direção da igreja em Soure. E no princípio de 1913 o irmão Absalão Piano também foi separado para o pastorado e passou a dirigir a igreja em Tajapuru. Compramos 2 terrenos para a futura construção de templos nesses lugares. Até agora os cultos têm sido realizados na casa de irmãos, como é o caso do irmão Gaspar, que mora um dia de viagem de canoa para o interior. Nota: até aqui o relato da história e as memórias de Gunnar Wingren são dele mesmo, palavra por palavra. De agora em diante, o filho de Wingren dá continuidade à narração, fazendo uso do material deixado por seu pai. Gunnar Wingren fazia suas anotações esporadicamente, e elas agora foram colocadas em ordem cronológica. Estão entre aspas as anotações de Gunnar Wingren quando transcritas. Perseguição e progresso. 2 de maio de 1913. Deus estava perto de nós hoje no culto. Durante a oração, o Espírito Santo se manifestou poderosamente. Alguns riam debaixo do poder de Deus, outros falavam em línguas, outros profetizavam, e todos se alegraram imensamente. Nunca vi o poder de Deus derramado com tanta intensidade num culto como hoje na Vila Correia. O Espírito Santo fez, ele mesmo, através de uma irmã, o convite para os pecadores se converterem. Uma grande multidão se reuniu para ver essa manifestação maravilhosa do poder de Deus. Durante a pregação, as bênçãos de Deus também caíram sobre os crentes. Aleluia! Alguns dias depois, o diário de Gunnar Wingren conta: o Senhor deu-me uma mensagem para os crentes hoje. De Deus é que recebemos o desejo de pertencer-lhe, mas o impulso para obedecer recebemos do Espírito Santo.
para não perdermos o cumprimento das promessas de Deus. As duas primeiras pessoas que receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo no Brasil foram as irmãs Celina de Albuquerque e Nazaré. Ambas falaram em outras línguas e profetizaram, e foram instrumentos de grandes bênçãos na igreja desde o princípio. Quando impunham suas mãos sobre os enfermos, estes eram curados de suas enfermidades e ficavam cheios do poder do Espírito Santo. Um dia a irmã Celina contou como Jesus a tinha curado de gripe, febre, dores e inchação. Ela ouvira falar de uma crente que também fora batizada com o Espírito Santo, e isto a encheu de tanto gozo que ela começou a louvar ao Senhor e então foi curada. 31 de maio. Visitei várias famílias para testificar de Jesus. Começou a chover e eu me abriguei na casa de uma família católica. Isto foi uma excelente oportunidade para eu testificar. À noite falei a uma irmã denominacional sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. E disse-lhe que a palavra de Deus afirma que aquele que fala contra essa mensagem não receberá jamais perdão. 4 de junho. A mensagem que recebi hoje foi que estamos vivendo no tempo em que Deus está derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Justamente o que os profetas desejaram ver, mas não puderam. Portanto, temos de permanecer no amor de Jesus, nos alegrar nele e ele continuará batizando com o Espírito Santo. 14 de junho. Hoje levantei-me às 5 horas da manhã para orar. Quão glorioso é orar assim cedo de manhã. Durante o dia visitei vários irmãos e orei por eles. Outro dia visitei a irmã Celina para orarmos juntos. Quando sentei-me na sala para almoçar, o poder de Deus veio poderosamente sobre mim. Todos sentimos a presença de Deus. E durante um bom período ficamos glorificando e louvando o seu nome. Outra noite a irmã Nazaré também estava presente na casa da irmã Celina, e o poder de Deus veio sobre as duas, que começaram a profetizar e a cantar um dueto no Espírito Santo. Era de se esperar que o diabo ficasse furioso contra a obra de Deus. Porém, quanto mais oramos, mais recebemos do Senhor, e o inimigo então vencido pelo poder de Deus. Durante os cultos naqueles períodos de perseguição, sentíamos Deus muito perto de nós, enquanto os nossos inimigos estavam furiosos. Porém, o Senhor deu vitória aos seus servos, e ninguém nos pôde fazer mal. Que temeremos, se o Senhor está conosco? Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23 verso 4. Certa noite, enquanto eu estava pregando, senti que eu não temia nem a morte. Estava pronto para entrar no descanso do meu Senhor, se assim fosse a sua vontade. Mas Deus não permitiu que os nossos inimigos nos fizessem mal. Quando ouvi as ameaças deles, alegrei-me muito pensando que o poder estava com nosso Senhor Jesus Cristo, e não com eles. Aleluia! Deus permitiu que realizássemos um culto glorioso. Parece que os inimigos têm perdido toda a força desde aquela noite em que os repreendi no nome de Jesus. Glória a Jesus! Naquele tempo escreviam-se muitos artigos contra os crentes, mas havia também jornais que nos defendiam. As ondas de discussão iam bem altas. Um dia o redator de um jornal de Belém veio à nossa igreja para pesquisar o assunto. Porém, para a alegria de todos nós, o redator nos defendeu contra os que nos criticavam. Entre outras coisas, esse redator escreveu: os que pertencem a esta missão de fé apostólica, era o nome da igreja naquele tempo, só permitem manifestações do Espírito Santo. Não tem nenhum contato com os espíritos de falecidos. Alguns cultos sofriam muita perturbação dos perseguidores, mas isto só contribuía para que a multidão reunida para ouvir a palavra de Deus aumentasse dia a dia. Certa noite, durante um culto, apareceu um homem endemoniado. Uma irmã começou a falar em línguas. Ele gritou então e a chamou de Satanás. Em seguida esse homem teve um ataque terrível, e todos correram de perto dele, com medo. Mas, naquele exato momento uma menina recebeu o poder de Deus e foi batizada com o Espírito Santo. Então o povo voltou aos seus lugares e todos escutaram tranquilamente a pregação da palavra de Deus. No dia seguinte, estava o mesmo homem endemoniado outra vez no culto. Quando o espírito mau entrou nele, começou a imitar os crentes no falar em línguas. Uma irmã se levantou e tentou expulsar o demônio, mas não pôde. O demônio lançou o homem no chão e o maltratou terrivelmente. No culto seguinte ele apareceu outra vez, e teve um outro ataque logo que entrou na igreja. Depois se sentou e começou a falar alto. Então eu repreendi o espírito mau em nome de Jesus, dizendo-lhe: cala-te, aqui só falamos de Jesus. O homem se calou e Deus nos deu uma gloriosa vitória. Em outubro de 1913, o irmão Vingrem fez uma viagem à cidade de Bragança e realizou uma série de cultos ali. Aquele trabalho havia sido começado pelo irmão Daniel Berg,
através de sua evangelização com folhetos e porções bíblicas. Certa noite, logo após o culto haver começado, uma multidão de inimigos cercou a igreja e começou a gritar: "Morte aos protestantes!" Quando foram embora, ameaçaram voltar na noite seguinte. O que o fizeram? Vieram com o propósito de matar os crentes, mas não imaginaram que Deus iria guardar o seu povo. O prefeito da cidade ouviu o que acontecera na noite anterior, e veio ao culto. Mas não veio sozinho. Trouxe consigo 15 soldados armados. Dessa maneira foram frustradas as intenções dos inimigos, que não puderam fazer nada. A pequena igreja regozijava-se dia a dia no Senhor quando via as vitórias que Deus lhe dava, e como o inimigo furioso perdia todo o seu poder diante dela. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar, como diz a Escritura. Batismos eram realizados nos rios um atrás do outro, e a alegria e o louvor dos crentes subiam com força ao céu. Hoje batizei 14 novos convertidos. O poder de Deus veio tão forte sobre mim lá no rio que eu quase não pude mover-me. De noite terminei a minha pregação cantando um hino espiritual. O poder estava sobre toda a igreja. Uma irmã viu Jesus entre nós, através de uma visão. No fim do culto, vários irmãos profetizaram. Muitos tiveram o seu Pentecoste naqueles dias. Entre outros, um menino de 13 anos recebeu a promessa na sua casa. De manhã, quando estava orando, em seguida ele veio ao culto, e o poder de Deus foi muito grande sobre ele, levando-o a falar em línguas e a profetizar. Outro dia tivemos uma gloriosa experiência na casa da irmã Celina. Quando orávamos, o poder de Deus veio sobre nós. Começamos todos a rir, cheios de uma onda de gozo. Depois chegou outro irmão, e começou a alegrar-se conosco. Mas eu fiquei com medo. Não nos devemos alegrar no próprio poder, e sim em Jesus. São admiráveis as poderosas manifestações de poder que vemos nos nossos cultos. 14 de dezembro. Deus me deu hoje uma mensagem. Compreendi que nunca devemos confiar nos homens, só nele mesmo. Contei como vim a este país sem pedir ajuda de ninguém, somente confiando no Senhor. Os irmãos ficaram muito tocados nos seus corações e começaram a chorar. Depois houve uma profecia em que o Senhor disse que sempre estaria comigo, e que aquele que não me obedecesse tampouco estaria obedecendo ao Senhor. Estávamos perto do fim do ano. Havíamos obtido grandes vitórias para o reino de Deus. Vitórias que não se podem mencionar nem avaliar. Deus conhece tudo, e dará o seu galardão a cada um que lutou pela sua obra aqui na terra. No culto de Natal, preguei sobre duas causas da minha alegria. Jesus nasceu como meu Salvador, e deu-me uma língua para eu louvar o seu nome. Por isso espero louvá-lo por toda a eternidade. No culto de vigília do Ano Novo, justamente à meia-noite, a irmã Celina profetizou uma mensagem de edificação para a igreja. Permanecei no meu amor, pois a minha vinda está próxima. Glória a Jesus por todas as bênçãos recebidas durante o ano de 1913. Assim, Gunnar Wingren concluiu o seu diário daquele ano de 1913.